Muito bem, segunda-feira, 18 de outubro de 2021, e é a noite da cadeira, a noite do pensamento, a noite que os assuntos que circularam pela internet, pelas notícias e pelas mídias sociais ganham o quórum da nossa bancada no ponto a ponto para elevar o ponto de vista público e as opiniões diversas. Com um oferecimento especial de Unimed Vale das Antas, Posto das Flores, Vila Bela Floricultura, Service Contabilidade, Espanhol Materiais de Construção e Odontologia Freuner. A partir de agora, no Facebook, no YouTube e no canal 8 da DIL TV, você confere ao vivo o ponto a ponto dessa segunda-feira, que traz na sua bancada Cassiano Milhavaca, mestre em História pela UX, pós-graduado em Tecnologia da Educação pelo Centro de Computação e Informação da Universidade de Caxias do Sul, pós-graduado em Administração Escolar, Supervisão, Orientação Escolar e Coordenação Pedagógica, graduado em Pedagogia e em História e graduando em Ciências Sociais pela URGS, professor efetivo do Quadro Público Municipal de Nova Prata. Inácio Capelari, advogado, professor universitário, empresário, escritor, doutor em Direito Ambiental pela Universidade de Lyon, na Espanha, mestre em Filosofia pela Unicinos. Jair Mioto, professor licenciado em História pela URGS, pós-graduado em Ética, Filosofia e Política pela Universidade de Caxias do Sul, pós-graduado em Educação de Jovens e Adultos nos locais onde há privação de liberdade pelo Senai e possui vínculo com a Escola Política da Unicinos. Já foi diretor e atualmente professor no Instituto Tiradentes. Odila Perim Fonseca, advogada, tecnóloga em negócios imobiliários, professora de língua portuguesa e inglesa, com especialização em linguísticas e língua portuguesa. Cadeira 48 na Academia de Letras dos Municípios do Rio Grande do Sul. Autora do Relato Histórico do Centro de Tradições Gaúchas Querência do Prata. Então, com essa bancada renomada nessa segunda-feira, uma deferência e uma homenagem especial. Na última sexta, dia 15 de outubro, tradicionalmente marcado como Dia do Professor, e hoje eu tenho a honra de formar uma bancada com muitos egressos do sistema de ensino, aqueles que lecionam, ensinam a ler, escrever e a pensar em diversos níveis. É um prazer estar na companhia de professores nessa noite. E já que falamos de professores, vamos falar de um assunto que está na porta dos colégios, em especial nas séries iniciais e nas séries de TV, que tem cativado milhões de espectadores mundo afora. A série mais assistida da história da Netflix, uma produção sul-coreana chamada aqui no Brasil de Round Six, tem tomado a atenção e os comentários da internet. O seriado mais assistido da história preocupa professores e pais por conta de um paradoxo apresentado entre brincadeiras e jogos infantis como cabo de guerra, pique-esconde, stop, bolinha de gude, e uma violência extrema com cenas explícitas de sangue e morte, onde os jogadores perdedores são eliminados a sangue frio. A corrida e a sede por lucro e dinheiro em meio a uma sociedade decadente e endividada. A soma desses elementos tem levado para as escolas comportamentos perigosos e brincadeiras perniciosas associadas à série. E um alerta generalizado tomou conta dos recados dos pais do ensino fundamental. E a bancada, que tem acompanhado essa série e vê esse fenômeno trazido, porque uma coisa era você restringir o acesso a cenas violentas lá na década de 80 ou de 90, quando tudo estava condicionado às videolocadoras ou até mesmo à televisão aberta. Com a internet, as crianças que têm acesso a diversas plataformas também podem assistir às situações desencadeadas por Round Six. E uma delas é a batatinha frita 1, 2, 3, Cassiano Milhavaca. O que você nos diz sobre o impacto de uma série que retrata todos esses elementos, rodeada de situações infantis, pois é tudo colorido, ao mesmo tempo que traz a morte imediata de quem é eliminado? Como a gente dosa e explica isso para as crianças e diz que a situação no mundo real, apesar de ser parecida, não pode ser feita de maneira equivalente? Boa noite a todos. Boa noite, Thiago. Bom, não é novidade, né?
A gente já se presenciou enquanto criança e enquanto professores e pais com várias produções midiáticas que trazem bastante, principalmente nos desenhos animados, né? Só a gente lembrar que Tom e Jerry, Papaléguas e por aí vai. Essas histórias sempre elas aparecem muito, né? A violência ela é muito explícita nos meios da mídia. E eu acho que, bem como tu colocou, Thiago, essa questão da representação. Eu acho que está na hora dos pais. Normalmente a gente está acostumado muito a transformar também o comportamento da televisão como uma espécie de babá eletrônica, né? A gente atira a criança na frente, ali, o adolescente na frente da televisão e vai fazer os seus afazeres, vai fazer suas coisas, enfim, né? E a gente não traz uma problematização daquilo que os alunos e que as crianças estão assistindo, né? E há uma grande diferença, sim, entre a representação e a realidade. Tem uma obra do pintor belga, surrealista, vocês já ouviram, é bem famosa, do René Magritte, que tem um desenho de um cachimbo e embaixo em francês escrito "Isso não é um cachimbo", né? Acho que por aí dá para começar a discussão, né? O que o René Magritte estava dizendo? Que aquilo não era um cachimbo real, aquilo era uma representação de um cachimbo, né? Então, será que nós estamos fazendo o que com as nossas crianças e nossos adolescentes diante dessa pulverização midiática? A gente está deixando eles não verem essas fronteiras entre a representação e o real? Eu estava vendo as matérias, né, aí vinculadas em relação... Porque eu para dizer a verdade, assisti esse final de semana, o Round 6. Não estava nos meus planos assistir. Eu fui, vamos assim, impulsionado pelo fator social. Eu tava tão, assim, pulverizado de informações no WhatsApp, na mídia, porque, né, o pessoal começa a produzir memes e um monte de coisa, tu te sente tão fora da realidade que tu resolve assistir para tentar entender o que está acontecendo. Então eu acabei assistindo. E me chamou muita atenção, assim, que ela é uma série muito, como tu comentou, né, muito impactante, assim. E a classificação etária dela é 16 anos. Né? A gente sabe que hoje é a realidade, principalmente dos streamings, né? Como tu comentou, a gente tinha uma vez o fator, a locadora que tu podia restringir, tu tinha as fitas, os DVDs, mas hoje com a internet é cada vez mais difícil. Então eu acho que proibir é complicado, né? Acho que está aqui o Jair, que é professor, também acho que concorda que comigo tudo que é proibido é mais gostoso, né? Como eu tenho o costume de falar. Então, então, uma hora ele vai, se tu vai proibir, uma hora ele vai buscar isso. Ele vai buscar de alguma outra forma, de algum outro jeito. Ele vai porque toda a realidade, toda a escola, os colegas vão estar assistindo, vão estar debatendo, vão estar falando sobre isso. Então eu acho que está na hora de a gente deixar a televisão, esses seriados, deixarem de ser tão babá eletrônica dos nossos filhos. Eu falo nossos filhos como se eu tivesse filhos, eu não tenho, mas enfim, eu vejo como professor isso também, né? De tomar conta e problematizar, né? Problematizar essas séries, principalmente para a criança e para o jovem. Tem dois movimentos dentro da área das ciências sociais, da sociologia, que eu acho bem interessante, que dá para trazer aqui para os professores e para os pais, que é um bom começo, né? Que a gente sempre fala que a gente tem que olhar a realidade. Está aí o Jair, o professor de história aí também, que acho que não me deixa mentir sozinho, por favor. Que são os movimentos de desnaturalização e estranhamento. Né? A gente tem que desnaturalizar aquilo que está sempre cristalizado nos nossos olhos. Né? Aquelas mortes ali não são naturais, não é algo banal, não é algo simples, não é algo que eu vou assistir, ver aquele sangue e acabou, era isso. E o estranhamento. Acho que a gente tem que sair da primeira camada, e isso nós estamos sofrendo muito. Tinha um autor na área da história, o Hobsbawm, disse que nós sofremos muito do presentismo. A gente enxerga tanto o presente que não se conecta mais a outras possibilidades, a outros tempos históricos. A gente está vivendo numa bolha do presente. E essa bolha do presente ela é superficial, ela tem um verniz inicial que nos deixa muitas vezes se seduzir tanto por isso, e a gente não enxerga além. Então acho que esse movimento de estranhar, e isso acho que o pai, a mãe, né, ou não só os pais também, quem convive com esses adolescentes, com esses jovens,
Porque nós estamos falando aqui de crianças e adolescentes que estão em processo de maturação. Né? Eles estão construindo as suas estruturas cognitivas. Eles estão construindo a sua personalidade, eles estão construindo as suas percepções da vida. Então é importante ter uma orientação de alguém na hora de assistir, problematizar, trazer esses estranhamentos, trazer esses olhares de desnaturalizar, né? De perguntar, de questionar o que você está vendo aí, né? Porque realmente é isso, né? E por aí vai. Então acho que o primeiro passo que eu diria assim, ó, não dá para proibir, né? Vamos nos aliar àquilo ali, né? E tentar tirar o melhor proveito possível como educadores e como pais, né? Para dar uma outra visão da realidade, que não é aquela ali. Muito bem, professor Jair Mioto, não vai deixar o Cassiano mentir sozinho. Como é que esse tipo de situação chega nos corredores dos colégios, ainda mais para quem passou, né, professor, os anos 80, os anos 90, tudo era mais tranquilo de mensurar essa invasão da mídia e agora é tudo instantâneo. Verdade, nós, no nosso tempo, no meu tempo, aliás, né, talvez do Inácio, aparecia um programa de censura, né? Esse filme é proibido, tal, um decreto, um documento em branco, né? É que eu sempre digo para as pessoas, né, que eles acham que nós, professores de história, nós temos o poder de transformar o aluno num esquerdista, né? Cara, nós estamos dando soco em ponto de faca, cara. Como é que nós vamos destruir a televisão? E se não bastasse a televisão, a internet, né? Antigamente, os desenhos que se assistia na televisão eram desenhos educativos, a Pantera, Mr. Magoo, desenhos animados. A nação que todo mundo venera, que são os americanos, são os campeões em desenhos violentos, são os campeões em a indústria do aborto e entre outras violências que é escancarada naquele país e todo mundo venera como se fosse o rei do mundo, né? Aliás, são os cães de guarda do mundo. Eu sempre digo, nós, professores, nós temos num entrave aí, nós temos que hoje estar lutando contra a televisão, que é difícil, né? Que é um festival de pancadaria, um festival de violência, aí tu tem que cuidar lá, porque aí existe uma brincadeira e o aluno já está participando de uma tal de baleia azul que entrou na roda aí, a brincadeira leva ao suicídio. Entendeu? Então essas coisas que geralmente estão na mídia, né, eu acho que nem o Cassiano disse, como é que nós vamos proibir, né? Por exemplo, antes, quando existia ainda a família nuclear, a mãe que dava educação aos filhos, né? Ela via o filho crescer, educava junto. Hoje o que ela faz, né? Hoje com a crise no mercado financeiro, a mulher teve que ir mais cedo para o mercado de trabalho, então eles fazem o quê? Eles jogam a criança na frente de um computador e na televisão. Ó, filho, tu pode assistir isso aqui, depois ainda põe 1 litro de Coca-Cola e um salgadinho, para deixar eles bem imperativos depois na sala de aula, né? Então a gente tem que todo dia bater contra a televisão, cara. O que a televisão prega, é difícil nós reverter esses quadros que acontecem, né? Então, assim, muitas vezes, eu me lembro quando eu era diretor do Instituto Tiradentes, estava dando um programa no rádio, a mãe dizia assim, para mim, ao vivo, né? Diretor, o que tu tem contra o corte do cabelo do meu filho e dos meus filhos? Eu digo, nada. Eu só gostaria que a senhora soubesse o que representa esse tipo de corte, moicano, punk. Só isso, eu estou aproveitando para educar. Porque para mim, os punk, os skinheads, para mim, me desculpa aqui se alguém... Para mim, eu represento o lixo da sociedade, né? Só basta assistir o filme do Charles Bronson, Desejo de Matar, que mostra bem a história dos skinheads, né? Então, nós temos um impasse com essa história da televisão, né? Então, essa parte ali do filme que estava mostrando aí, né? E vendo o personagem, porque eu interrompi meu Senhor de los Cielos que eu estou assistindo, né? Estou assistindo bem as coisas de cartel, de droga, né? Porque eu quero ver a questão política também no meio, né? Muito envolvimento político também nessa parte, né? Acho que não, vou dar uma assistida, né? E vendo a situação do personagem principal, né? Um coreano, da situação que ele se encontra, né? Com a questão da família, da mulher, com as dívidas, sendo ameaçado de perder um rim, um olho, né? Porque tudo vira comércio lá, segundo eles, né?
Eu vejo hoje, né, o pessoal estava falando com o professor Inácio aí, que tem pessoas que têm o dom de persuadir pela palavra, né? Que se chegar e pegar ali uns 400, 500 pessoas aqui na cidade mesmo, assim, desde que se encontram numa situação, são capazes de querer participar de algum jogo. Se me insistir um pouquinho mesmo, sou capaz de entrar nessa também. E a coisa está enfeiando, né, meu querido? A coisa está enfeiando. Vai dar uma briguinha verde. Vai dar uma briguinha verde. Então, chega um momento que não tem mais o que perder, né, cara? Sim. As pessoas estão numa situação aí que se vê, está mostrando muito bem o que é a sociedade, né? E a ideia do cara de querer tentar conciliar a família, as questões financeiras, sair da independência da mãe, que o cara estava juntando. Então é um assunto que hoje isso aí repercute bem. Eu acho que os pais, é a minha opinião, né? Deviam aproveitar e assistir junto com os filhos. Aproveita para educar. Filho, vem aqui, vamos ver o que tu via de interessante desse filme, o que tu acha disso, o que tu... Né? Aproveita o embate e aproveita e ensina ele, né? Exatamente. Diga, o que você acha disso aqui, da situação, qual é que foi o contexto do filme, é a mesma coisa das novelas, né? Se você ver a novela, o que é a novela, né? A novela é responsável por 70% das separações, né? Aonde que diz o contexto que elas tentam passar, né? Olha, você não trabalha, olha o teu colega, ele progride, trabalha, você não sai do chão, ou às vezes fazem apologia, nada contra, pelo amor de Deus, não vamos interpretar, né? Uma das últimas aí, fazendo apologia ao homossexualismo, uma fazendo apologia A bigamia, e assim por diante. Por Então eles têm o poder, a televisão tem o poder, né, cara? Infelizmente nós temos um entrave muito grande, né? E dizer para nós que nós temos o poder dentro de uma sala de aula de querer convencer o aluno politicamente, ninguém convence o aluno politicamente. Seu pai está lá levando bola, etc e tal, ele já tem. A possibilidade que nós temos de convencer um aluno politicamente é a mesma de tu ser gremista, tua esposa gremista e teu filho ser colorado. Sim, exatamente. É a mesma possibilidade que nós temos. Inclusive lá em casa, todo mundo era colorado, eu nasci gremista, né? Mas Agora estou sofrendo meus bocados, mas vamos seguindo. Professora Odila, na época de magistério, diversas foram as séries de Nova Prata que passaram pela sua batuta. Dava para imaginar uma situação tão complexa quanto essa? Uma invasão tecnológica nas salas de aula e ao alcance dos alunos em tempo real? Como é que a senhora faria um paradoxo da sua época de magistério e agora posto como essa realidade está? A situação é totalmente diferente, né? Lá nos anos 60, que eu comecei no magistério, a gente tinha alguns recursos, né? No caso, o mimeógrafo, alguma coisa que a gente podia preparar o material. E o restante era o livro, ou então o quadro negro, que a gente utilizava muito, né? E agora, se a gente apresentar uma aula dessa forma, ninguém vai querer, ou talvez seja interessante. Já que a moda do retrô está voltando, quem sabe a sala de aula também pega embalo. Exatamente. Né? Então, é totalmente diferente eu ser professora na época e querer ser professora agora. Muito bem. E professor Inácio Capelari, o senhor que passou o final de semana aí virando a série, né? Fez um madrugadão, acompanhou todos os episódios. O que o senhor avalia dessa série coreana e como isso influencia o comportamento dos adolescentes, dos jovens, das crianças e dos adultos? Porque dá para tirar muita lição do que acontece com o pessoal lá na Coreia, né? Pois dá. Primeiro quero agradecer o privilégio de estar participando aqui do programa de novo, Tiago. Agradecer a ti e a parceria do Cassiano, sempre presidente da minha gloriosa Ordem dos Advogados, aí, que é seccional Nova Prata, a professora Odila, e ao Jair, né, professor também, né, então é sempre um privilégio participar.
e a gente expor o nosso ponto de vista, ponto a ponto. Né? Então, isso é interessante. Então, o que eu colocaria? Vendo essa série, que realmente tu bem colocaste, né? Vocês me fizeram passar o fim de semana assistindo a série, porque, pô, eu não... Tá ali numa das metas do programa, então nós vamos trabalhar em cima, vamos enveredar para ver até onde chega, né? Então, o que eu posso colocar, fazendo um comparativo, que eu usava muito nas aulas de direito empresarial, né, quando professor da Universidade de Caxias, que tudo começava na época tribal, com as trocas, tipo escambo e tal, e as populações iam crescendo e iam chegando a um ponto de se chegar na era industrial e a revolução industrial e chegar até a tecnologia que se tem hoje. Mas, considerando tudo isso, dá para se fazer uma análise desde aquela época até hoje, tá? Com essa série, ela não é uma coisa nova. Na época tribal já existia, né, as disputas, né, em que envolviam, inclusive, o sacrifício da pessoa ali, né, em cima do vencer ou não vencer. E aí nós temos a época também que envolvia o poder e o dinheiro também, que é a época dos impérios, dos gladiadores. Os gladiadores, o pessoal se reunia lá para ver as pessoas se matando ali, né? Era o pão e o circo, né? É, isso aí. Então, aí a gente vai trazendo para as épocas recentes, analisando os pontos de vista dos demais aqui da bancada, dá para ver que essa série, ela, assim como antigamente e tudo que aparece, sempre tem a ânsia e a condição de poder e do dinheiro. É a força do poder e o dinheiro. Tá? Quer dizer, então, como dizia, e ainda diz, né, o Mujica, que é ex-presidente do Uruguai, ele colocava que a força do consumo é que coloca o mundo dentro de um disparate, né, de competições e da ganância, cada vez mais, em vez de pensar em viver com o suficiente para sobreviver. Né? E aqui dá para ver que esse pessoal eles selecionavam pela condição de desespero em função de estarem endividados de alguma forma. Sim. Tá? E como lá tem essa condição que o sujeito podia assinar lá, e obrigavam a assinar a entrega de órgãos, né, em função da dívida, sim, o sujeito se obrigava, ou ele participa de alguma coisa, e surge isso aí, isso era um prato cheio para tentar chegar lá e competir antes de perder um órgão. Sim, é uma realidade que é muito diferente da nossa. Sim. Existem países no Oriente em que a venda e a comercialização de órgãos não essenciais, ela é legalmente permitida. O sujeito pode dispor da sua integridade física em troca de algum aporte financeiro, né? Para nós isso é impensável. Só que ali as brincadeiras, né, era o sujeito, como no final até um dos jogadores era um dos que postavam ali, que ajudou a criar esse tipo de jogo. Por quê? Porque o dinheiro, eles tinham tanto dinheiro que não tinha razão de existir ali aquela condição de ter o dinheiro, era a mesma coisa do sujeito que não tinha nada. Por quê? Porque um não tinha nada e tinha que buscar alguma situação para melhorar aquela que ele tinha. O outro que tinha muito dinheiro só tinha o dinheiro. Então ele queria emoção. Então, para pagar a emoção, criaram então essa condição. E aí, então, o que acontece? Só que ali, essa condição, cada etapa tinha aquela forma de eliminar o sujeito, que era eliminado mesmo, era matando. Né? Então, isso tudo se torna, dentro da sociedade, de uma forma ou de outra,
Tá? O interesse sempre é o financeiro, o poder de sobrevivência, melhor ou em menor condição no momento. Né? Muito bem, e aí instigando a extrema competição, então você acompanhou, mandando um abraço aqui para quem está nos acompanhando, a Anne Oliveira, a Carmen Corso, Racine Madalosso e a Suyan Foquesato e também o Marco Antônio Gotardo. E o nosso segundo tema desse bloco causou muitos comentários e até certa perplexidade também na internet. Houve uma nomeação a um cargo de comissão no Estado, junto à Secretaria de Justiça e Segurança, né? Lacir Moraes Ramos, de alcunha Folharada, condenado a 204 anos de prisão, tendo cumprido 29 anos no regime fechado, hoje já cumpriu sua pena máxima, isso, está livre há 14 anos. Ele foi nomeado para atuar na Secretaria do Sistema Prisional. A nomeação gerou repercussão, revolta e mal-estar em servidores da SUSEP, da Polícia Civil, da Brigada Militar, entre outros órgãos de segurança pública aqui no Rio Grande do Sul. E na opinião da nossa bancada, a nomeação de um homem condenado pela prática de crimes para um cargo de comissão junto ao Estado, justamente na Secretaria de Serviços Penitenciários, é algo correto? Certo, não está certo ser feito? Eu não tenho minhas dúvidas. Eu começo pelo professor Jair Mioto, que tem especialidade e trabalha nessa área. Como esse fato aí da nomeação do Lacir Moraes Ramos, popularmente conhecido como Folharada, pode ser enxergada, professor? Pois é. Se for de uma forma cristã, o que te responderia o quê? Que nós teríamos que dar oportunidade para ele se ressocializar na sociedade novamente, né? Com certeza. Perfeito. Tá, mas e agora, qual é o risco que o Eduardo Leite vai ter com isso? Vai estragar a vida dele política? Se por um acaso chegar a acontecer alguma coisa, né? Aí o mal-estar que isso causou, né? Porque, na realidade, ele vai comandar diversas pessoas que, em outros momentos, eram inimigos, né? Porque de um lado está o mocinho e do outro lado está o delinquente. É a mesma coisa quando eu digo assim, né, na realidade, um ex-presidiário que tu vai ser reestruturado de novo na sociedade, vocês que são advogados, né? Trabalhar numa construção civil, ou pintor, ou outras coisas, né? Tu imagina a dificuldade que muitas vezes tem uma pessoa que foi condenada por estupro. Tu vai permitir que ele faça um trabalho na tua casa e que tenha um filho por perto, uma menina ou alguém, uma criança. Se por um acaso der errado, tu vai ficar com a tua consciência a vida inteira perturbada. Tu vai dizer, eu fui o responsável por isso. Agora, eu acho muito ousado o governo ter feito esse tipo de nomeação ali, porque na realidade, obviamente, ele vai ter um desgaste político muito grande com os setores da segurança, né? Agente penitenciário, as pessoas lá da secretaria, os policiais e assim por diante. E se por um acaso der certo, méritos para ele, mas eu acho assim uma coisa muito ousada, por exemplo, arriscar um delinquente, que nem tu diz, o cara está respondendo por 200 e poucos processos. Não, 204 anos de condenação. 204 anos de condenação, né? Mas não é vai que dá. Vai que mas dá aí errado. eu, na dúvida, eu não ultrapassaria. Sim. Professor Inácio Capelari, nessa conversa entre sociedade, ressocialização e direito, especialmente a parte penal, como é que se enxerga essa nomeação e esse ato que se sucedeu? Bem, Thiago, eu que sou um cara que escrevo e escrevi um livro sobre a área de direitos humanos aí, né? Vejo essa situação de uma forma, assim, como diz o professor Jair, ousada do governador. Mas, tendo em vista que aquilo que não é proibido é permitido, né, doutor Aldino? Então, nós não teríamos que acatar.
Mas eu lia hoje que o governador voltou atrás. Não nomeou ele para secretário, voltou atrás. Não, o sujeito não é mais... A nomeação dele para secretário não está perdurando. Eu só li, mas não confirmei. Na semana passada, inclusive, o próprio Lacir Moraes Ramos pediu a remoção do nome dele devido ao mal-estar que se surgiu após essa situação. Então hoje teria então sido colocado diferente, de forma diferente, vão nomear outro sujeito lá, né? Mas, de qualquer forma, essa repercussão, como é que tu vai administrar um estado inteiro onde tu cumpriu pena e tu matou policiais, os quais ficariam sob teu comando hoje? Os quais não, os que estão policiais hoje, né? Ficariam sob o comando desse sujeito, né? Então, eu vejo que os governantes devem tomar mais cuidado com aquilo que eles, numa análise, tendo condições de ganhar de forma política, prejudicam a sociedade. Tá? O ganho político que o sujeito pensa que vai ter, tá, prejudicando a sociedade, acredito eu que seria um revés pro governador. Mas, independentemente da questão política, é a questão de ordem ética, de ordem moral, e não dá para dizer, dentro da ordem legal, não tem problema, porque a legislação não proíbe. Se não proíbe, permite. Tá? Então, a questão é a análise de comportamento da sociedade frente a uma interpretação dessa. Imagina um sujeito com 204 anos de condenação, cumpre 29, tem um indulto lá e tal, e o sujeito está livre, e depois o sujeito vira um secretário de Estado. Né? Como é que a sociedade começa a entender que o crime compensa, em tese, né? Se nós analisarmos. E não é isso. Sob o ponto de vista dos direitos humanos, tá? Esse sujeito cumpriu o tempo dele lá, de qualquer forma. Se a legislação é 204, mas a legislação pode liberar ele antes, em função de estar inscrito. Isso é legislação, né? Isso aí vai fazer com que a sociedade veja que ele não cumpriu os 204 porque dentro de uma ordem legal. Mas transportar esse sujeito para o cargo, né, eu acho que seria uma temeridade do próprio governador. Porque a sociedade tem convicção que dentro dessa área de direitos humanos, ela não aceitaria isso. Né? Por quê? Porque como é que vai analisar? Desde, nós falávamos em escola, desde o pequeno na escola e até aquele que tem formação e que passou por várias formações e que hoje é adulto e aí está com formações diferentes. Mas o crime compensa, então. Tá? Quer dizer, eu posso fazer e ainda eu tenho um prêmio. Em tese, seria como se fosse um prêmio. Tá? Meu ver, tá? Isso é contraproducente. E outra coisa, não vai dar nada, né, de condições que a sociedade possa aproveitar em cima de um cargo com uma pessoa assim, né, que, na realidade, não é o consenso da sociedade. Se fosse um político, pode ser de qualquer partido, é diferente. Tá? A condição aqui não é política ou religiosa. A condição é a forma como o sujeito foi condenado, porque ele cometeu crimes, inclusive matando policiais, e agora ele lá no comando, inclusive, dos policiais, que estão policiais hoje. Então seria uma coisa lamentável, a meu ver. Né? Doutor Odila, como é que enxergamos essa situação, dessa polêmica nomeação, sobre o seu ponto de vista? Eu concordo com o que o doutor Inácio falou, exatamente porque é prevista a oportunidade de recuperação de presidiários, mas eu acho que tem que ter limites, né?
Não pode ser assim, numa situação como esta que está se projetando agora. Mas, felizmente, houve um retrocesso e parece que as coisas vão andar bem. Acho que o pessoal aí achou que de repente avançamos demais e acabou retrocedendo. Cassiano Milhavaca, do ponto de vista social, existe a perspectiva de ressocialização e recuperação, mas também a incursão dentro de um cargo público de uma pessoa com uma extensa ficha de condenação. Na tua opinião, é forçoso isso? Eu acho um dilema bem complicado, porque assim, ó, se você não está, se você não está permitindo essa possibilidade, tu está, de certa forma, privando ele de uma possibilidade de se ressocializar. Por outro lado, dá para entender muito bem o sindicato ali dos penitenciários, dos policiais, porque todos eles são servidores públicos de carreira, né? E eu, como servidor público de carreira, quando eu fui fazer minha admissão, eu tive que apresentar minha ficha corrida. Sim. Eu tive que tirar a negativa da Justiça Federal, acho que é isso, não estou muito acostumado com a área, para apresentar. E tem... eu tive que apresentar isso. E tem algumas carreiras, eu não sei quais bem, me perdoe se eu errei, mas eu acho que é da Polícia Federal, ou não sei se da Brigada tem alguma coisa, mas da Polícia Federal acho que sim, que se o cara, depende do tipo de condenação que ele teve, né, ele nem mais, ele já é automaticamente desclassificado, sim. Pode ter ido bem na prova, nos exames físicos, tá fora. Aí o cara, ele assume um cargo de chefia... E é uma chefia dentro do serviço penitenciário de reabilitação socioeducativa, né? Ou seja, ele está habilitado a coordenar, coordenar esses caras que estão nessa condição. Por outro lado, né, Jair, nós como professores acreditamos que a educação muda o mundo, né? É premissa nossa também, né? Acreditar que, como diz a máxima freiana, né? E o problema da sociedade preconceituosa, do jeito que é acatar, né? Ele também está indo atrás do prejuízo político. A educação muda, se não muda o mundo, muda as pessoas. Muda as pessoas. Eu iria pelo caminho da Odila. Acho que vamos na prudência. Vamos ressocializar, mas também não vamos dar um cargo de chefia pro cara, né? Sim. Vamos mais devagar. Vamos trazer, se ele realmente tem condições, como eu vi na matéria, ele apresentou condições, né, de poder trabalhar com os penitenciários, esse trabalho de reabilitação, aproveitar ele sim. Mas eu acho que de uma outra forma. De repente fosse um caminho mais prudente, até para conhecer o trabalho dele. Parece-me que é justamente, o governador vai colocar ele em outro cargo ali, que não de secretário, vai colocar em outra função. Né? Mas não sei se da secretaria. Eu sei que existe isso aí. Agora, se para o governador ser eleito, ou qualquer cargo político da legislatura, né, ele tem que ter a ficha limpa, o cara vai dizer, não, mas eu tenho a minha ficha limpa. Mas ele tem na ficha dele um rol, né, que ele foi. Né? Então, essa prudência que a doutora Odila colocou, né, sempre é bem-vinda, né? Em 204 anos, o cara não fez pouca coisa. Não, né? Para somar 204 foi bastante situações. Mas, enfim, nós vamos para um rápido intervalo comercial, porque também é prudente você conhecer os nossos apoiadores e patrocinadores. A gente toma uma aguinha e volta na sequência para falar sobre empréstimo consignado para aposentados e pensionistas que tem tirado o sono de muita gente que já chegou na melhor idade. Nós voltamos já no Ponto a Ponto da sua segunda-feira. A Service Contabilidade está no mercado há mais de 25 anos, oferecendo serviços de contabilidade e assessoria em várias áreas, com unidades em Nova Prata e Nova Bassano. A Service Contabilidade está perto de você em todos os ambientes. Sua equipe oferece experiência, inovação e proteção para sua empresa e seu negócio. Service Contabilidade. Seu crescimento, nosso compromisso.
Chegaram os novos planos promocionais Adilfibra. Navegue em alta velocidade com internet 100% fibra ótica. 20 megas por R$ 69,90 ao mês. 90 megas por R$ 89,90 ao mês. 300 megas por R$ 99,90 ao mês. Melhor custo-benefício. 400 megas por R$ 149,90 ao mês. 500 megas por R$ 199,90 ao mês. Mais os aplicativos Noggin e Paramount+, inclusos para todos os planos. Ligue agora e atualize seu plano. 10355 0800 645 8900. WhatsApp 54 21 21 8900. Acesse adilnet.com.br. Músicas, convidados e bom humor. The Night, toda quinta na Conecta Mais. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Posto das Flores. Na RST 470 em Vila Flores, você encontra todos os serviços essenciais para o seu veículo, como troca de óleo, borracharia, lavagem, além de todas as quartas e sábados ter um preço especial na gasolina. Conta também com uma conveniência completa para você. Posto das Flores. O sonho, a revitalização, precisam ter qualidade e beleza dos produtos do Espanhol Materiais e Construção. Em novo endereço. Um local pensado e organizado para melhor atender. Espanhol Materiais e Construção. E a sua oportunidade de elevar a opinião nas noites de segunda-feira retoma para o seu segundo bloco. Lembrando sempre dos nossos patrocinadores que tornam essa iniciativa possível. Unimed Vale das Antas, Posto das Flores em Vila Flores, Vila Bela Floricultura, Service Contabilidade, Espanhol Materiais de Construção e Odontologia Freuner. E nesse segundo bloco vamos falar de um assunto bem pertinente, real e próximo a todas as nossas casas e famílias. O crédito consignado. Essa modalidade de concessão de dinheiro adiantado com desconto na folha de pagamento de aposentados e pensionistas do INSS ou dos regimes públicos de aposentadoria. O consignado cresceu nesse ano cerca de 25% e bateu todos os tetos e recordes que já havia. Aposentados e pensionistas nunca estiveram tão endividados. Isso é fruto de uma necessidade, ou seja, será que as pessoas precisam realmente acionar essa ferramenta ou a facilidade de acesso a esse tipo de crédito faz com que muitos vovôs, vovós ou demais pensionistas se percam aí na infinidade de parcelas que ficam para serem quitadas após a tomada desse dinheiro, que muitas vezes não tem as melhores taxas do mercado. Professor Inácio Capelari, que muito já tratou desse assunto na seara profissional. Como é que você enxerga esse crescimento, 25% em um ano, da taxa de empréstimos a serem tomados por aposentados e pensionistas? Para mim, né, essa área aí, ela é um benefício que foi criado com o intuito de auxiliar tanto o aposentado como o aposentado, pensionista e também o pessoal da rede pública, né, que envolve outras situações que sejam no parâmetro da aposentadoria, né.
e benefícios. E então, o que poderíamos dizer? Que o aposentado, tanto quanto qualquer outro profissional que tem no seu contra-cheque valores todo mês caindo na conta, né, são muito assediados para esse tipo de procedimento. Quem de nós aqui, né, e dos que nos estão assistindo, não teve já a notícia de que tinha um crédito pré-aprovado que está lá na conta, é só o sujeito chegar e passar na instituição bancária e firmar o compromisso lá, pode dispor do dinheiro. Tá? Para que ele bem entender. Tá? E o aposentado, e qualquer servidor, né, ocorre o mesmo. Ou é por esses créditos que são disponibilizados, né, de uma forma muito fácil, diríamos faceira aqui no nosso chão gaúcho, né? E também o cartão de crédito. O sujeito tem qualquer coisa, disponibiliza cartão de crédito. Tá? E o sujeito vai, mas isso tem tanto, pode ter um limite de X e tu recebe X e tem o financiamento aprovado, ou tem o cartão de crédito, ou tem esse consignado para os aposentados. E aí, o aposentado, por que chegaram no aposentado? Porque o aposentado, seja ele com um salário mínimo, 2, 3, interessa o valor. Tá? Ele tem um crédito com base naquela renda de aposentadoria que ele tem. Tá? E isso ele tem um limite que ele não pode, que a instituição que vai fazer esse financiamento, né, no caso o consignado, não pode tomar todo o dinheiro dele. Então, desde que obedecido o limite lá, chegou 30%, bom, o sujeito tem 30%, ele vai conseguir conviver com a família, ou sobreviver, sozinho ou com a família e tal, com a alimentação, o remédio. Aí o pessoal diz, não, mas o remédio vai lá na rede pública. Mas nem tudo ele pode dispor da rede pública. Mas 30% não vai garantir a sobrevivência do sujeito. Aliás, o valor integral, total, não garante, às vezes, a sobrevivência desse sujeito. Muito embora a gente saiba que, nas notícias, né, veiculadas, por exemplo, lá para a região do Nordeste, tem gente que vive com a aposentadoria do sujeito lá com 30 pessoas. É só para comer, mas aquilo ajuda a alimentar lá 30 pessoas. A mídia já noticiou. São 30 pessoas comendo com o salário de 2 aposentados ali, no caso, duas aposentadorias. Então, tu imagina se um sujeito desse compromete 50%, porque o filho vai lá e diz, eu queria comprar uma moto e tal, eu preciso de uma entrada, não sei o quê, e aí o senhor pega ali, que depois eu lhe pago. Não, mas não dá, porque nós precisamos para comer. Aí diz, não, mas depois a gente dá um jeito. E convence. Até porque o poder de convencimento para cima do aposentado é de pai para filho. Sim. Né? Normalmente é isso que acontece. Tá? E aí compromete a renda. Compromete a renda e o sujeito deixa de ter a entrada do dinheiro para a sobrevivência dele. E agora ninguém vai dizer que não faça isso porque vai comprometer a tua renda. Não. A primeira coisa, quando vão oferecer o consignado, até X% o senhor pode comprometer da sua renda. O senhor fica com 30% e o resto o senhor pode comprometer. O sujeito se vê. Quanto é que vai receber? Tanto. Né? O cara diz, vou receber uma boa bolada, né? Deposito e uma parte. Aí o cara começa a fazer aqueles planos. Sim. E ele não tem a noção, né, de que isso vai ser cobrado no mês seguinte. Isso, de investimento. Chega no mês seguinte, ela vai lá, de 1.050 tem o... R$300. R$300, R$400. Né? Para passar todo mês. Todo mês. Aí ele vai lá e diz, mas eu tenho 400. Mas o senhor fez um consignado aqui. Tá? Então o senhor agora tem comprometimento lá de 800. Isso aí, o cara não tem como voltar atrás. Porque ele já fez e já recebeu e já gastou. Né? Então isso depois o pessoal chega no celular, mas não tem como eu fazer denunciar que me roubaram, me induziram, porque alguém lá fora depois diz, vai lá que os caras fazem uma revisional,
Não funciona, porque o juro, ele, embora seja um consignado, o juro para aposentado ele é pequeno. Sim. Então, não tem como tu revisar, porque ele é inferior, às vezes, ao juro, né, doutora, que envolve a parte legal. Tá? Que é IGPM mais 1%, se tu vai lá, o contrato é 1% só, falta IGPM. Então, quer dizer, o sujeito tem uma renda comprometida, tá? Onde o juro legal é maior do que o juro que estão cobrando, mas está comprometida e não tem como voltar atrás. Não tem como fazer a revisão disso. E os contratos têm que ser cumpridos, né? Não, e além disso, esses contratos é que nem o cartão de crédito. Tá? O cartão de crédito, esse dinheiro que tu fica disponibilizado lá nos empréstimos que o pessoal fala, está lá comprometido. Agora, não pagou o cartão de crédito, vão ter que executar, vai uma série de coisas. Não pagou aquele valor que disponibilizaram para ti, tu pegou, foi lá, está disponibilizado 100 mil na tua conta. Pô, que legal, vou passar lá no banco. Vai lá, fala com o gerente lá e pode botar para minha conta isso aí. Pega, vai lá e compra um automóvel. Sim. Tá? E ainda financia mais 50% do veículo. Então, enredou dois lados. Né? Então, olha a confusão que dá. Mas é dinheiro que disponibilizaram. Bom, aí é outros 500. Agora, o aposentado, o pensionista, não. Ali, chegou no final do mês, é menos X, porque está autorizado e o governo autorizou esse tipo de financiamento, tá? Autorizou o consignado com um débito na conta do sujeito. Tá? Vai tirar da aposentadoria. Não tem como ele dizer que não quer tirar do dinheiro dali. Então o sujeito não tem como voltar atrás depois. E isso é que gera um problema. Aí tem pessoas que gera, que nem o round six dele tem que aí o sujeito começa a procurar, o que vai fazer? Vai fazer outro? Aí vai em outro lugar, e aí o cara não diz, o senhor tem a renda comprometida. E lá pelas tantas ele começa a vender o que tem para poder sobreviver. Então tudo isso, a meu ver, em tese, quando criaram com uma boa intenção. Mas, em vez de limitar em 30%, deveriam limitar que o sujeito só poderia buscar, no máximo, 30% daquela renda. E não 70%. E não 70%. Seria o contrário. O contrário. Professor Jair, o senhor que diz, né, aquele sujeito que passa o mês com 11 notas de R$100. Muitas são as realidades dos aposentados que também passam com isso. Ainda o funcionalismo público, né, que ainda tem a possibilidade de buscar esse crédito consignado. E os que não têm? Como é que a gente faz para viver? É que nem os caras dizem, alguns, inclusive, chamam nós de esquerdopata e coisa parecida. E, muitas vezes não vê a pauta, né? Então, eu quero dizer para telespectadores que nós estamos ouvindo aqui, que tudo que foi relatado nas entrevistas anteriores, né, eu faria as mesmas palavras se fosse um governo Petralha. As mesmas palavras. Aquele lance da pizza, o lance do 7 de setembro, eu faria as mesmas palavras, né? Nós não estamos aqui para julgar o mérito, né? O que tem que ver é a pauta que está sendo, né? É que nem eu digo, cara, nós ainda temos um crédito consignado. E quem é que vive rolando? Nós, professores, funcionarismo público, porque o meu salário diminuiu com o governo Eduardo Leite e o meu salário continua o mesmo quando pagava R$20 um quilo de picanha. Meu salário continua o mesmo quando pagava R$2,60 o combustível. E o combustível está beirando a 7. Então a gente tem que chegar aqui nesse programa e dizer que a economia está bombando. Não, eu não consigo mentir, cara. O alarme está aqui, o sinal vermelho está no meu bolso, né, cara? Eu ainda não consigo entender como é que as pessoas estão conseguindo se alimentar. Hoje, por exemplo, eu coloquei 20% de um salário mínimo no tanque da minha caminhonete. Não é uma caminhonete, é uma estrada, né? Daqui a pouco vamos pensar como é 20% do salário mínimo. Adivinha quantos litros de combustível deu? E quanto dura? E nós precisamos, né? Nós precisamos para trabalhar. Sair, por exemplo, hoje eu já estou no 3º turno, e temos que estar 3 trabalhos, né? Senão a gente não consegue dar conta do recado. E mesmo assim, pessoal, a gente está aí remando, né?
A situação que os professores estão vivendo aqui no estado do Rio Grande do Sul é catástrofe, né? E o pessoal dizia, né, na época da greve, quando passava, se não está feliz, larga. Eles estão largando. Se não está feliz, procura outro. E os professores estão largando, né? Até eu larguei a vice-direção, porque não dá para administrar uma escola que aí já não tem mais monitor, já não tem mais professor, aí eu tinha que estar lá, bater o escanteio, o pênalti, filho de goleiro, de tudo que é lugar, e não tem mais como administrar. Quando está virado no caos, pessoal. Isso quem paga? Isso é a sociedade, agora está colhendo os frutos de quando passavam-se as passeatas dos professores, de tropa de vagabundo, você não está contente, largue. E isso que está acontecendo. Na realidade, quem vai ver os reflexos de tudo isso aí vai ser os filhos do trabalhador, das pessoas que procuram uma escola pública. Porque, na realidade, hoje, o que está acontecendo, pessoal? A educação, vocês estão vendo que não vai ser mais para pobre, né? O que eles querem? Que a gente fique com os alunos aí das 8 da manhã até meio-dia, para não ficar na rua, etc e tal. E depois termina o ensino médio, se souber fazer as 4 operações. E fazer um bilhetinho, uma carta, tá ótimo. Para trabalhar num chão da fábrica, se tu tiver dinheiro, tu estuda. Se tu não tiver dinheiro, tu não vai mais estudar. Como é que vão estudar, pessoal? A gente está peleando para comprar alimento, cara. Entendeu? Tem que botar R$200, R$220 corresponde a 20% no salário mínimo. Eu tenho que ir apertadinho, bem devagarinho, largar as banguelas aí para de repente durar uma semana, um pouquinho, cara. 800 moram por mês de combustível. Vamos cortar o quê? Internet, água, luz, não tem mais o que cortar. Entendeu? E ver o que está de promoção no mercado e comprar o que está. Não tem mais nada, nem mais banana. É o dilema das 11 notas. 11 notas. R$100. Aí me explique como é que consegue, porque eu já peguei uma época onde tinha 85% de inflação mensal no governo Sarney. E havia um gatilho, né? Havia um gatilho, mas eu nunca vi, cara. É inacreditável os preços que estão nos mercados e assim por diante, né? Não tem mais como, é impossível mais sobreviver. Eu até acho que assim, os problemas sociais ainda estão... A nossa cidade ainda não se vê muito, mas vai chegar um momento aí que isso aqui vai virar um caos, não tem mais como aguentar. Mas tu pega municípios tipo Bento Gonçalves, já mudou tudo, né? Eu fui esses dias, eu estive lá, tinha um compromisso ali, aí tá o meu filho ali, mora ali, né? E aí saímos, aí diz ele assim, cuida, não atende o celular na rua. Digo, mas tá assim aqui? Não tá assim, tá muito pior. Né? Tá Bento Gonçalves, que passei é uma cidade próspera. Próspera, e não tinha nada. Né? Isso aí, há 10, 12 anos, eu vivia lá também, né? E não tinha isso aí. Estou colocando o exemplo de Bento Gonçalves, porque ela é uma cidade típica da Serra e interior. E lá também tem... chegou lá, logo está aqui. Né? Então, Doutora Odila, os aposentados que muitas vezes acabam entrando nessa ciranda, os professores, os funcionários públicos, como é que a senhora enxerga essa situação que não tem gatilho nenhum? É tomar o crédito e esperar aquilo terminar para voltar a ter um alívio na folha de pagamento que quase nunca chega porque o crédito vira uma bola de neve. Não dá para a gente explicar isso tudo, mas, pelo que já foi colocado, é exatamente, vai faltar, né? Vai faltar, porque tudo está aumentando, a comida é mais cara, a gente vê, e a gente vai ter que diminuir aquilo que a gente estava acostumado para poder fazer frente ao salário. Cassiano Milhavaca, não sei se tu lembra, mas uma época Zygmunt Bauman escreveu um livro chamado Vida a Crédito. Ele tentava reduzir toda essa situação que a gente vive hoje num sistema global de concessão de crédito e ao mesmo tempo você tem disponível, você entra no sistema financeiro, mas o sistema financeiro
passa a ser dono de parte do teu tempo, porque você vai ter que destinar isso para pagá-lo, né? Quando, na verdade, é uma cifra num sistema eletrônico. Como é que a gente explica para a sociedade e qual é um alerta que poderia ser deixado para quem tem o seu aposentado em casa para não entrar nessa ciranda de uma forma tão fácil, porque para entrar na dança todo mundo quer, mas para sair dela é bem mais complicado. Eu acho que do passo. Depende do passo. E acho que o Bauman estava muito certo, né? Nessa ciranda a gente entra cada vez mais cedo. Quando a gente entra na faculdade, a gente já está contraindo créditos para conseguir dar conta, né? Mas o que me assusta muito nessa questão é uma área bem externa minha, né? Mas o que me chama muita atenção é nos noticiários a informação de vários, como tu mesmo colocou, esse acesso ao crédito consignado por parte dos aposentados e dos funcionários públicos muito facilitado, a ponto de muitas vezes os próprios aposentados nem quererem contrair o tal do consignado e acabam sendo impulsionados até pela própria agência bancária. Eu vi uma matéria, acho que era no estado de São Paulo, não lembro bem certa fonte, que uma das... Isso, se tu for num banco, eles chamam isso de meta. Então, qualquer sujeito que é gerente da tua conta, ele tem metas a cumprir, ele vai... É consórcio, não sei o quê, e consignado. O consignado é o primeiro que ele vai te oferecer. É isso que eu ia ter que questionar, porque assim, tá muito fácil. E o que tu nota é muitas vezes tem a venda desse produto sem muitas vezes tu usar o termo empréstimo ou consignado. Sim. É uma lábia que às vezes se constrói aí que o aposentado entende como... Você já estavam colocando aqui, eu não estou contraindo empréstimo, eu estou ganhando um dinheiro. Só vendo o lado bom da coisa e não a consequência. Razão. Eles usam como crédito consignado. Eles não... mas é um empréstimo. Não, é um crédito que tu tem, se tu quiser, está aqui. Dispõe e só vai descontar lá, tu autoriza, desconta na folha. Então, é empréstimo consignado. Mas ele, crédito consignado. Então, um desses pontos, um deles é esse aí, que tu colocaste, um deles é esse aí, só querendo ter auxiliar. Bem isso mesmo, isso que me chama muita atenção, porque nessa matéria que eu li, que lá, eu acho que o Procon de São Paulo, uma das maiores reclamações que tem no Procon, no topo do ranking, é das agências bancárias, agências financeiras. Muitas vezes a concessão de empréstimo, o aposentado não quer nem saber, e aquilo entra na conta. E entra para ele. E muitas vezes tu pode ouvir os depoimentos que estava lendo na matéria, o cara falando, o aposentado, né, colocando que ele não queria aquilo. E ele simplesmente, me chamou a atenção porque ele contratou por telefone. Né? Eu disse, é uma coisa meio incomum, porque eu vivo uma realidade que parece que banco, quando que tu pede qualquer coisa pro banco, tu tem que praticamente levar um calhamaço de informação pro banco. E o cara contratou por telefone, ele disse um sim por telefone. Né? Não, e tem outras modalidades que existem hoje que são muito mais modernas, por fotorreconhecimento, né? O sujeito tá buscando um empréstimo aqui num aplicativo de celular, existe um contrato bancário, você bate uma foto, é a tua foto que vai estampar e vai dar seguridade para essa operação, onde as margens variam aí de 6% a 7% ao mês. É que muitas Só que vezes... aí que tá aí a segurança do aposentado, que não está familiarizado com toda essa realidade. Que entende que nem eu, que entende que ele vai precisar até um banco para assinar o empréstimo, e que ele entende que ele não fez isso. Então, eu acho que o Estado, na minha opinião, o Estado devia agir de forma reguladora nisso. Impedir que ocorresse esses exageros, né? Sim, porque isso aí virou meta hoje. Virou meta muitas vezes se obriga, né, cara? Porque na realidade tu vai pagar aí 12%, 13% do cartão de crédito, tu tem de repente dinheiro a 1,8, a R$2. O mal menor é tu pegar o empréstimo para cobrir o cartão, entendeu? Então, o que as pessoas estão fazendo? Pegando esses empréstimos e jogando para frente. Agora, tu vê, agora é a grande oportunidade de muitas vezes as pessoas tirar o nome do SPC alguma coisa e receber seu 13º, né? Às vezes eu digo assim, o cara tem um cargo mais ou menos, tem que trocar o 13º pelo IPVA. Sim. Então, assim, hoje a gente é taxado para tudo que é lado, né? Então, vocês imaginaram a possibilidade de daqui a um tempo não ter mais o 13º no fim do ano? Como é que vai ser a coisa? Nós temos que esperar isso em breve, né? Em breve nós vamos estar passando por isso. E tem mais, não é só o 13º. É férias, tudo mais. E hoje tu pega e vê
os bancos fazendo adiantamento do 10º. Adiantamento do 10º e adiantamento do imposto, para quem tem imposto de renda. Os caras já trazem o imposto de renda, tu calcula, o banco chega lá, tu calcula, ele te devolve já o valor com o desconto do juro. Tu recebe o dinheiro limpo e não precisa te preocupar. Mas às vezes vale a pena, né? Fora toda essa situação, que a gente vive num país onde os lucros dos bancos são os maiores do mundo inteiro, né? O sistema bancário brasileiro é um dos mais fortalecidos que tem. É verdade. E reza a lenda que quando o banco aponta um prejuízo no seu balanço, ele desconta do imposto de renda que ele deveria pagar. Então, é isso aí. A balança sempre pesa mais para o lado do povo, que acaba arcando com a situação. Nós vamos para mais um breve intervalo comercial, mandando um abraço para a dona Tere Cúnico e para o Mauro Toscan, que estão aqui acompanhando pelo Facebook. No bloco seguinte, nós vamos falar sobre ela, que foi uma das maiores lideranças da história moderna da Alemanha, Angela Merkel, que está deixando o poder para a gente encerrar essa noite de ponto a ponto na segunda, é logo após o nosso intervalo comercial. Posto das Flores. Na RST 470 em Vila Flores, você encontra todos os serviços essenciais para o seu veículo, como troca de óleo, borracharia, lavagem, além de todas as quartas e sábados ter um preço especial na gasolina. Conta também com uma conveniência completa para você. Posto das Flores. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. O sonho, a revitalização, precisam ter qualidade e beleza dos produtos do Espanhol Materiais e Construção. Em novo endereço. Um local pensado e organizado para melhor atender. Espanhol Materiais e Construção. A Service Contabilidade está no mercado há mais de 25 anos, oferecendo serviços de contabilidade e assessoria em várias áreas. Com unidades em Nova Prata e Nova Bassano, a Service Contabilidade está perto de você em todos os ambientes. Sua equipe oferece experiência, inovação e proteção para sua empresa e seu negócio. Service Contabilidade. Seu crescimento, nosso compromisso. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. E voltamos para o nosso último bloco do Ponto a Ponto, agradecendo os nossos parceiros e patrocinadores Unimed, Vale das Antas, Posto das Flores em Vila Flores, Vila Bela Floricultura,
Service Contabilidade, Espanhol Materiais de Construções e Odontologia Freuner. E mandando um abraço especial para o Ivan Schmidt, que está nos acompanhando. Ele que é Schmidt, descendente, pai do Rodolfo, já nos acompanha todas as segundas-feiras. Ele que é descendente de alemão, vai ter tudo a ver com essa próxima notícia e nós temos que trazer aí, né, esse marco na história. Após... O cachorrinho da Merco foi ele que deu. Ô, professor, tu deu spoiler, eu faço uma introdução para trazer quem é que é a mulher e o professor me entrega o pastel aí. Mas tudo bem, faz parte da dinâmica. Angela Merkel, 16 anos à frente da República Federal da Alemanha, um dos governos mais duradouros desde a reunificação, governou o país e vai deixando agora a chancelaria com uma marca de austeridade, moderação e um governo muito prático de dar inveja às demais superpotências. Sede do Banco Central Europeu, Angela Merkel foi um pilar de estabilidade desde o começo dos anos 2000 e agora se despede para um novo governo. Doutora Odila, a senhora que é a mulher da nossa bancada de hoje, como é que enxerga esses anos e a figura de Angela Merkel para a Europa e para o mundo? É uma figura muito importante, inclusive ela até, num artigo que eu li, ela foi chamada de Mutti, que é mãe, né, da própria Alemanha. E ela sempre teve um desempenho muito... capaz, de muita inteligência e me parece que ela está deixando a Alemanha em condições bem boas para os próximos governantes. Muito bem. Cassiano Milhavaca, Angela Merkel se perpetuou durante 16 anos, ao mesmo tempo que no Reino Unido e na França, que são os outros pilares europeus, uma troca sucessiva de presidentes se acompanhou. Como é que tu enxerga essa gestão de uma mulher na Europa e principalmente na Alemanha, que é o pulmão econômico do velho mundo? E um pulmão que pulsou muito bem com ela, né? Vamos ser bem francos. Tá saindo uma biografia dela, eu estou muito curioso para ler, quando tiver a tradução para português, porque ela é um ícone muito, muito interessante de entender ela, porque ela era, vamos assim, ela tinha tudo para dar errado, né? Ela era mulher na Alemanha. Ela era uma cientista, ela não veio dos bancos, apesar de ter história política dentro da Alemanha, né? Ela é doutora em química quântica. Né? E ela nasceu e passou a infância e a juventude dela e estudou na Alemanha Oriental. Tanto que ela é do leste, né? É de Hamburgo, se não me engano. E ela fez a faculdade, fez o doutorado na Alemanha Oriental. E ela assume praticamente a Alemanha pós queda do Muro de Berlim. Tudo bem que é lá em 2005, né? Muito depois. Mas é um ícone muito interessante, por isso que eu estou muito interessado em conhecer a história dela nos detalhes, né? Porque ela nasceu, ela conviveu dentro de um regime socialista e a posição política dela foi de direita, né? E pelo fato dela ser mulher, pelo fato de ela ser cientista, eu acho que isso mexeu muito com a visão dela, assim, de comandar a Europa. Então, me pareceu ela uma pessoa muito, assim, muito de consenso, de equilíbrio, né, e de sensatez. Eu não sei se a carreira acadêmica dela ajudou, né, a pensar assim, ou a visão dela como mulher também dentro da Alemanha contribuiu com isso. Mas ela tinha uma visão, por exemplo, quando a Inglaterra quis sair da União Europeia, ela achava isso que não ia dar certo, né? Que a União Europeia ela ia se desmantelar se os países fossem se abandonando. E é o que está acontecendo agora com a Inglaterra, né? A Inglaterra está abandonada nesse momento, né? Como diz um colega meu, uma mãozinha invisível do mercado não está befe na Inglaterra, agora é bonito, né? E ela estava dizendo exatamente isso. Então, eu sempre vi ela assim, uma pessoa com uma visão apurada da realidade. Ela não era muito boa em retórica, né? Eu gosto dela porque eu me espelho muito nela. Ela não é muito boa na retórica, não é muito boa na comunicação, mas ela era muito pragmática. Ela era muito eficiente no que ela desenvolvia, no que ela pensava. Né? Teve a questão também ali da crise dos refugiados em 2015, 2016, né? Que ela
Eu lembro de ter números, e mesmo assim ela conseguiu manter a Alemanha economicamente forte. Sim. Ao contrário dos outros países todos ao redor dizendo que não, que tinha toda aquela xenofobia, que os imigrantes iam acabar com a economia, ela provou por A mais B que não foi por aí que aconteceu. Isso é uma verdade, é um grande diferencial. Inclusive, quando tem o episódio da Primavera Árabe, que é 2011, 2012, 2013, que se desmantelam todos os governos do norte da África e que mantinham, né, aqueles cidadãos africanos ali, enfim, essa ordem é posta abaixo, uma onda migratória entra na Europa. E ao mesmo tempo que França, Inglaterra e outros países enfrentam sérios problemas, inclusive a gente já falou disso aqui, Merkel abre as portas, administra essa onda migratória, coloca para girar dentro da economia alemã e ela segue superando suas expectativas. Inclusive, um evento curioso, né? A gente teve a assunção do Talibã, pouco mais de 3 meses atrás, debatemos aqui, e um dos, não sei se ele era ministro de Estado afegão, hoje ele ocupa um cargo de entregador de comida na Alemanha. Então ele faz parte do Uber Eats, entrega comida de bicicleta, mas desenvolve isso na Alemanha porque Merkel consegue equalizar essas situações. Professor Jair Mioto, uma mulher no começo do século XX, a gente sabe que a Alemanha, as 2 vezes que os governos alemães deu errado, né, a história nos conta que deu errado para o mundo inteiro, né? Dizem a história, né, que depois de Bismarck, ela foi uma das grandes pilares, né, do losanguinho dela, que ela faz, né? Exatamente. Tem até, eu estava vendo, um coraçãozinho que ela tem no losango, que ela representa muito bem com os braços cruzados, né? Uma mulher que, assim, tinha pouco carisma, porque muito ruim de retóricas, muitos discursos muito vazios, né? Mas uma mulher que sabia conciliar, né? Como, por exemplo, quando deu a crise lá na Grécia, acreditar e salvou, né? A União Europeia de um calote dos gregos. A questão do acolhimento aos povos islâmicos, né? Inclusive é considerado uma mãe, né? Mas principalmente num país, né? Que é onde que os grupos neonazistas são muito fortes, né? Que existe uma grande repressão às questões dos imigrantes, né? Tu vê a Alemanha, por exemplo, vai obter uma cidadania alemã, é 1º grau. Já o italiano não tem limite, né? O filho do filho do filho do filho vai subindo, né? Então, uma mulher que a gente pode dizer, né? Que muitas vezes o cara diz assim, é de direita, mas foi considerado uma grande administradora, porque na realidade ela administrou a Alemanha em crise, pessoal. Soube conduzir muito bem a questão da Covid, né? Tanto que recebeu elogios do mundo inteiro, entendeu? Então o cara dizia assim, não, mas olha pessoal, a questão da Covid agora está vendo o resultado do fica em casa. Mas pessoal, no mundo inteiro teve resultado, entendeu? A gente já sabia dessa questão. É a maneira como foi conduzida as coisas. Vocês imaginaram aqui se nós tivéssemos, na época de Covid, tivesse aceitado os R$200, que o presidente teria dado 200. E aí o Congresso pilantra aprovou para 600. Né? Então é esse tipo de atitude, cara, que, por exemplo, a condução, como é que é feita a coisa, né? Por exemplo, aqui, por exemplo, os bancos foram acolhidos muito pelo seu Paulo Guedes, muito. Enquanto a grande população teve que pelear para ganhar 600, né? Inclusive, uma das grandes negociatas que ocorreu no período da decretação do estado de calamidade pública, uma das reuniões foi do Sistema Financeiro Nacional. Os bancos dando o aval para que o governo injetasse através do Tesouro recursos que chegassem na ponta. De banco privados, né? Exatamente. Banco não era nem banco público. Então, por isso que eu estou dizendo, é a maneira como é conduzida. Por exemplo, essa mulher ficou 16 anos, ficou 4 anos de crise, né? É uma grande estadista que tem grande personalidade para negócios, né? Ela sabia negociar, né? Tanto com o Putin lá da Rússia, que a mulher tinha uma grande influência, né? Fala russo fluente. Então, o que a gente vai dizer agora, pessoal, para as pessoas que estão ouvindo
essa é uma mulher de direita. Ninguém está levando em conta se é esquerda ou é direita. Olha aqui, ela recebe elogio do mundo inteiro, tanto que ela é tida como a mãezana, né? Quantos filhos nasceram lá dos islâmicos, desses imigrantes que entraram, receberam o nome de Ângela, né? Sim, isso é uma Por verdade. nada, isso aí foi um acolhimento, né? Mas nesse ponto a gente pode até dizer que o Brasil também é uma mãe, né? A gente tem venezuelano, tem haitiano, Tem tem grandes programas de africano, acolhimento. tem tudo, né? Nós nesse ponto não Também estamos de parabéns, temos, né? Também Agora, estamos tem bem. certos países que eles fecham as fronteiras, né? Eles não admitem, né? Até bem pouco atrás tinha gente construindo muro, né? E a gente construído muro. Professor Inácio Capelari, Angela Merkel, lhe lembra outras figuras da história que também conduziram em grandes potências em momentos críticos? Sim. Tem uma que eu não quero nem lembrar o nome. Nossa, mas nada contra, né? Então, passamos. Né? Mas o que eu penso é o seguinte, essa é uma grande estadista, né? Eu assino, né? Embaixo do que todos da bancada aqui referendaram. Né? Por quê? Porque sabe-se que a Europa inteira, em matéria de crescimento demográfico, é negativo. Hoje a Itália, por exemplo, tem municípios lá que são recebidos esse pessoal da migração para engrossar as cidades onde tinha lá 6, 7 mil habitantes e estava com 200, 300 pessoas ali, né? Então, para poder manter, né? Inclusive o sistema e a estrutura, né? Funcionando. Né? Então, essa mulher, ela analisou isso também, tá? Essa questão negativa do crescimento demográfico, e quando acolheu essas pessoas. Tanto é que encaixou onde precisava, e ela podia ajudar esse pessoal e está ali, né? Que nem foi colocado, com a condição ainda de os filhos que nasceram lá, muitos deles com o nome dela, de Ângela. Mas ela, antes dela, tem uma que eu também me filio, a administração das mulheres, com pulso firme, como já disseram aqui, né? Ou como falavam da Thatcher, né? Margaret Thatcher. Essa não era punho, ela era de ferro. A dama de ferro. Dama de ferro. Porque esta já mostrou que é possível ter uma mulher no poder. Né? É possível ter uma mulher no poder e é evidente que... Qual é a diferença da mulher para o homem lá? Se a envergadura da mulher em matéria de negociação, como se colocou aqui, conhecimento, a negociação, a desenvoltura equilibrada dentro do sistema administrativo e dentro do sistema global, não só do seu país, mas ela contribui, que nem essa mulher contribuiu, a Thatcher também, para que o mundo pensasse diferente. Né? Assim como a questão do Covid. Né? Isso é um deles. Então, o mundo pensou diferente. Se o mundo elogia e defende essa condição, é porque ela deu, né, a forma desse pessoal pensar dentro daquilo que ela estruturou a Alemanha. E outra coisa, ela é filha do lado de lá. Sim. Não é do lado de cá, onde era a parte mais nobre, né? Quer dizer, e ela administrou o todo. E não só administrou o todo, como deu exemplo para o mundo que pode seguir o que ela fez. Tá? Então, a questão da Grécia também. Tudo isso aí, ela teve interferência maciça. A questão do Reino Unido, do querer se separar. Essas coisas, tá? Ela, como estadista, colocou que era previsível que poderia acontecer. Então, depois de acontecer, a batatinha, como é que é? Batatinha frita, 1, 2, 3. Já foi, a batatinha frita, 1, 2, 3, já foi, né? Então, ali, essa mulher é
para mim é um ícone, né? E um dos nossos tempos. Batatinha frita, 1, 2, 3, a Inglaterra sai correndo. Saiu correndo, é isso aí. Mas é esses pontos. E eu já trazia Angela Merkel, ela vinha em algumas pautas dos programas passados, mas a gente acabava entrando em outros assuntos. Nesse momento existe a transição no governo da Alemanha e fica a menção. Eu sempre fui fã da Thatcher e a Angela também, né? Porque são mulheres, se tu vai analisar, da mesma estirpe em matéria de condução governamental. E são ícones do seu tempo. E é isso aí, cada uma no seu tempo. É isso aí. Muito bem, mais alguma colaboração? Então eu vou dando por encerrado essa noite do Ponto a Ponto. Ontem discutimos os principais assuntos da semana passada. Muito obrigado ao professor Odila, muito obrigado ao professor Jair, muito obrigado ao professor Inácio e muito obrigado ao professor Cassiano, estendendo os votos de feliz Dia dos Professores a todos os mestres que atuam na educação, em especial a minha avó Juraci Pocai Furlaneto, que já está lá do outro lado, mas que tocava uma sala de aula lá na comunidade do Retiro. Um abraço também para o Arthur Talhares Seminotti, o Wilson Coutro e a Fefa de Mello, que estão nos acompanhando pelo Facebook. Um agradecimento especial ao Unimed Vale das Antas, ao Posto das Flores, à Vila Bela Floricultura, a Service Contabilidade, ao Espanhol Materiais de Construções e à Odontologia Freuner. O Ponto a Ponto retorna na semana que vem com uma atração especial para você, um convidado de fora, diretamente do Planalto Central, capital federal. Eu vou deixar você no suspense. Durante essa semana você vai descobrir quem que é o nosso próximo convidado. Até a semana que vem. Muito boa noite a todos vocês. Boa noite. Boa noite.